noite, meu nome é Benedita, tenho 70 anos, sou do interior de São Paulo e o que vou contar aqui me aconteceu quando eu ainda era jovem e fui passar as férias no sítio dos meus tios no interior do Paraná. Minha família era bem numerosa, éramos 8, contando com os meus pais, e a do meu tio também. Junto éramos 20 pessoas, e quando se reunia, era aquela grande festa. Já fazia alguns dias que estávamos no sítio, aproveitando o ar fresco, comida no fogão a lenha e muita conversa. E para as criançadas, muita brincadeira. Comer fruta no pé, banho de rio. Para nós, os adolescentes, era explorar o lugar, que era muito grande. E do lado tinha uma mata fechada, com muitas árvores enormes. O sítio ficava um pouco afastado da cidade, e ali na região tinha outras 3 propriedades iguais às dos meus tios, e uma delas se ligava no fundo do sítio por uma pequena ponte de madeira, que passava por cima de um riacho. As outras eram um pouco mais afastadas, e todas cercadas com muita mata. Na noite que haveria a missa do galo na cidade, ao invés de ir para lá, ficou combinado que iria ser feito no mesmo horário uma celebração no vizinho do fundo. As famílias dos 4 sítios sempre se reuniam todos os anos, cada ano em um sítio, e esse ano seria no seu Antônio. Uma das minhas irmãs pequena e uma das minhas primas tinham abusado das brincadeiras no riacho e estavam meio resfriadas. Então, elas não iriam na celebração e eu ia ficar com elas. Só que até de tardezinha o tempo mudou e começou uma garoa constante. Então, acabou que todas as crianças iriam ficar. E eu e uma das minhas primas, a Cleide, iria ficar com elas. 10 crianças ao todo e de várias idades. Não ia ser fácil, mas a minha prima teve uma ideia. Iríamos fazer a noite do pijama e todos íamos ficar no mesmo quarto, contando histórias, comendo bolo e pipoca. E assim o fizemos. Cerca de 1 hora depois que começamos a contar história, começou a chover mais forte e acabou a energia. Então, resolvemos dormir, já que era umas 11h30 da noite. Já fazia uma meia hora que todo mundo estava dormindo. Foi quando meu primo Cláudio pediu para ir ao banheiro e estava com medo de ir sozinho. Eu olhei para minha prima Cleide e esta já foi logo respondendo. Da última vez, fui eu que levantei, agora é você. E voltou a dormir. Então me levantei, acendi uma vela, peguei na mão do meu primo e fomos para o corredor. O banheiro ficava no fundo da casa, mas quando estávamos próximos do banheiro, escutamos um ronco, bem atrás da parede. A parede, nessa parte da casa, era de madeira. Olhei para meu primo e esse, de olho arregalado, olhava para a parede. Nisso, o ronco virou um uivo e nós corremos para o banheiro. Mas foi a pior coisa que fizemos, pois lá a parede era bem mais fina. Nessa hora, meu priminho já tinha feito xixi nas calças e chorava baixinho, não só de medo, mas como de vergonha também. Peguei outra muda de roupa para ele no cesto de roupa suja e depois ficamos bem quietinho para ver se ouvíamos mais alguma coisa. E sim, devido às paredes serem mais finas, dava para ouvir passos do outro lado, que iam de um lado para o outro, e rosnava e arranhava a parede. Depois de algum tempo, parecia que a coisa estava engasgada com algo e escutamos quando ela vomitou. Peguei na mão do Cláudio e fiz sinal de que íamos voltar para o quarto. E ele, mesmo com medo, fez que sim com a cabeça. Já estava abrindo a porta quando dei um pulo para trás e vi
a Cleide empurrando a porta assustada. Perguntei baixinho o que era aquilo e ela balançou a cabeça, dizendo que não sabia. Perguntei das crianças e ela falou baixinho que quando saiu estavam dormindo. Mas nessa hora escutamos os gritos e corremos para o quarto. E vimos na janela uma silhueta de uma criatura enorme. Essa arranhava a janela tentando entrar. Todas as crianças acordaram e todas assustadas olhavam para a janela. E a coisa rosnava e arranhava a madeira tentando entrar. Foi quando escutamos os tiros, mais de 5, e os uivos de dor, seguido de latidos dos cães, que acompanharam o pessoal que foram para a celebração no vizinho. Mais alguns tiros se ouviu, e eu corri até a sala e espiei pela janela. Mesmo no escuro, eu vi uma criatura maior que um homem se debatendo no chão. Os cães eram grandes e eram jogados para longe, e a coisa ficou de 4 e correu. Quando já estava na beira da cerca, ela pulou e sumiu na mata. Os cães voltaram para a direção do fundo. Foi aí que vi o meu tio e meu pai. Eles estavam amoitados atrás do paiol. Nisso, vinha chegando 2 carros com o resto do pessoal. A chuva voltou a cair bem forte assim que eles entraram. Meu tio tinha trocado o fuzil da caixa de energia e a casa estava toda clara. E dava para ver que não era só as crianças e nós que estávamos assustados. Os pequenos choravam muito e tentávamos acalmá-los, mas eu mesmo sentia um aperto no peito. Já estava amanhecendo quando alguns conseguiram dormir. Até então, ninguém tinha falado no assunto. Meu tio, meu pai e meus 2 irmãos mais velhos e um dos meus primos estavam armados e toda hora ficavam fazendo ronda em volta da casa. E próximo das criação, os cachorros iam junto. Quando minha tia começou a preparar o café da manhã, eu que estava sentada na sala fui ajudar e aproveitei para perguntar o que era aquela criatura e como eles sabiam que ela estava ali. Minha tia me disse. Quando já estava no final da celebração, o seu Donato, do sítio mais afastado, chegou correndo, todo sujo de sangue e apavorado. Ele não tinha ido esse ano, pois uma de suas vacas leiteiras estava para dar cria a qualquer momento. Diz ele que assim que a novilha nasceu, ele viu que estava tudo bem e foi até a casa para tomar um banho e comer alguma coisa. Mas nem bem chegou na porta da cozinha de sua casa, escutou uns barulhos no curral e os animais, muito assustados, correu lá e viu uma criatura grande destroçando o bezerrinho que tinha acabado de nascer. Mas a coisa o viu e seu Donato disse que seu olhar era de ódio. A coisa vinha para cima dele, quando seus cachorros, que ele não sabe como, tinham fugido do canil, onde ele os havia prendido naquela noite, pois ele achou que eles iam atrapalhar e deixar a vaca assustada na hora do nascimento do bezerro. Os 2 cachorros pularam na criatura e nessa hora ele correu e conseguiu chegar até a sua casa e trancar tudo. De dentro da casa ele ouviu os últimos gritos dos seus cachorros. Pegou uma espingarda e ficou tentando ver e escutar algo, e só ouviu uns roncos e uivos. Depois disso, viu pela janela da sala a criatura se embrenhando na mata na direção do nosso sítio. Ele não pensou 2 vezes, pegou mais munição e outra espingarda e veio até seu Antônio para nos alertar, mas ficou muito assustado quando soube que vocês e as crianças tinham ficado em casa. Nos emprestou seu carro e seu Antônio emprestou o dele também. Arrumamos mais um revólver e mais uma espingarda. Partimos para cá. Já na porteira, seu pai e seu tio Pedro desceram dos carros e vieram um pouco na frente. Foi quando viram a criatura tentando entrar na casa. Nessa hora, meu tio entrou na cozinha e junto vieram meu pai, meus irmãos e meus primos e se sentaram e começaram a conversar sobre o ocorrido.
Logo depois, chegou seu Antônio e seu Donato, que vieram ver se estava tudo bem. Seu Antônio foi quem falou primeiro, depois de eu ter contado o que a criatura fez em volta da casa. Ele disse: "Isso é um lobisomem. Ele sente cheiro de crianças pequenas. Há muito tempo atrás, meu avô viu um lobisomem, logo depois de ter se mudado para essa região. A criatura acabou com todo o seu rebanho de ovelhas e 2 dos seus melhores cães de pastoreio. O seu Donato concordava com a cabeça em tudo que o seu Antônio falava e acrescentou: meu pai, quando jovem, uma vez saiu para caçar e pretendia dormir na mata, mas foi surpreendido no meio da noite por um lobisomem que quase o pegou, se não fosse seu cachorro ter o alertado. Há relatos que, de tempo em tempo, essa criatura aparece na região, mas ninguém sabe de onde vem. Ficamos mais uma semana no sítio, mas estávamos tão assustados que não deu para curtir mais. E depois das 6 da tarde, ninguém mais saía para fora. Sempre alguém ficava de vigia na sala ou na cozinha com uma espingarda perto do alcance da mão. Mas o lobisomem não apareceu, mas soubemos que foi ouvido seus uivos lá pro lado do seu Geraldo Moraes, um fazendeiro de gado do outro lado da cidade, onde também teve relato de algumas vacas encontradas estraçalhadas no pasto. Fomos embora e depois disso não passamos mais férias nos meus tios. E também, de acordo com meus tios e primos, não tiveram mais nenhum ataque ou relatos na região sobre a criatura. Mas até hoje, nenhum de nós esquecemos o que vimos naquela noite.